gente continuar carregando. Permita que tudo isso saia através da sua respiração. E escolha agora deixar ir aquilo que não te faz bem. Pessoas, situações. Tem coisas que são tão pesadas ao longo da vida. E mesmo livre delas, a gente continua carregando. Deixa aí. Deixa aí o que já passou. Solta. Relaxa. Se permita ficar em paz. Porque nós sabemos lidar com situações de estresse. E muitas vezes nós não sabemos lidar com a paz. E só vai respirando. Essa questão da gente ver no outro. Isso é uma coisa que eu observo. Ninguém falou, eu não li em lugar nenhum. Eu observo a partir da história das pessoas que eu escuto, né? Eu escuto muitas histórias, inclusive agora tem uma série, né, do YouTube que é Me Conta a Sua História. Então as pessoas me contam a história delas e com isso eu vou aprendendo, porque eu vou identificando coisas que são muito parecidas em uma história e outra história. O que eu ouço muito às vezes? Naná, depois que eu passei por um relacionamento abusivo, eu me tornei uma pessoa abusiva. Eu conheci uma pessoa e agora eu sou abusiva. Agora eu me vejo fazendo o que aquela pessoa fez comigo. E aí, assim, isso não é uma regra. Cada caso é um caso. Mas eu vou jogar isso aqui para que a gente reflita. Eu aprendi com essa pessoa ou eu sempre fui assim? E aí eu sempre fui assim, só que pra mim é muito doloroso ver, como você falou. E aí, como é muito doloroso ver, aonde eu me sinto confortável? Com as pessoas que me tratam muito mal. Por quê? Porque é mais fácil pra mim ser maltratada do que entrar em contato com essa maldade que eu tenho em mim e maltratar. Por quê? Porque quando eu sou muito maltratada, eu ainda tenho um álibi. Eu posso sair de vítima. Naná, são todas as histórias. Não, de forma nenhuma. Não estou dizendo que em todos os casos onde a pessoa se viu tendo a mesma reação, é isso que acontece. Mas eu deixo aqui essa reflexão pra gente. Será que um pouco daquilo que a gente viveu está na gente de alguma forma? Quantas vezes eu me peguei maltratando outra pessoa, humilhando outra pessoa, sendo agressiva às vezes com uma pessoa que foi boa na minha vida. Só que a questão é, muitas vezes eu fico numa relação abusiva todo esse tempo porque é mais fácil realmente eu ver aquilo no outro. Não, o outro é grosseiro, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro. E eu? Como que eu me comporto diante de uma pessoa que me trata bem? Como que eu sou numa relação saudável? Será que eu consigo ficar bem? Será que eu sei me relacionar de forma saudável? Ou eu vou arrumar briga? Ou eu vou arrumar confusão? Ou eu vou querer atacar o outro? Ou eu vou querer falar o que eu quero falar?
Como se eu fosse a dona da verdade, então eu posso falar tudo que eu quero, que os outros são obrigados a me ouvir. Ah, rainha, imagina, falo mesmo, querido. Ó, brinca, dorme no meu barulho pra você ver. É ou não é? Aí quando você vê, às vezes a pessoa tá lá, nossa, o que eu fiz? O que foi que eu fiz? Me desculpe, viu? O que foi que eu falei? Aí você olha e você fala assim, nossa, eu já estive nesse lugar, hein? Eu já me vi fazendo isso. Quer dizer que eu tô fazendo alguém de louco? Eu tô pondo a culpa em alguém? Eu tô fazendo o que fizeram comigo? Ah, então peraí, então eu não sou tão vítima assim? Então tinha alguma coisa aqui que tava em ressonância com aquilo tudo? Será? O que é? Naná, são todos os casos? Não. Isso é só pra gente refletir. Por quê? Porque as coisas mudam, às vezes, não é quando a pessoa que a gente tá muda. Porque às vezes você arruma só a pessoa daquele padrão. Só a pessoa daquele padrão. E aí a gente tem que saber o que tá acontecendo. É uma questão familiar, eu tô representando alguém no meu sistema, é uma questão de padrão mesmo, é com isso que eu sei lidar, ou eu tô usando essa situação para não olhar para mim. Porque daí se o outro faz comigo, ó lá, ó, viu? Ó, foi. Não pode, né? Não, foi, gritou, foi, me julgou, foi. Daí, de repente, você põe uma pessoa boazinha ali naquela situação. Às vezes você que tinha jogado a pessoa da escada. Com facilidade, hein? Se uma brava já aconteceu isso. Entendeu? Imagina uma boa. Então, e aí às vezes é bom você ficar num lugar onde você se sente controlada no sentido assim, controle os meus impulsos mais fortes, vai. Aponta o dedo na minha cara e fala pra eu ficar quieta, pra ver se eu consigo não matar alguém. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar na gente, porque a mudança está na gente. A mudança começa em nós. Repito, Naná, isso é uma regra? Não. É uma coisa que eu observo e eu acho muito importante. Por quê? Porque se eu observo em mim esse padrão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a olhar para isso. Eu quero falar uma coisa para vocês. Dependência emocional. Dependência. Do que nós estamos falando? Depende. De algo que ficou pendente. Dependência. O que é independência? Que está além do que ficou pendente. Né? Então, a questão é, o que está pendente? Para que a gente precisa olhar? O que ficou pendente? O que falta resolver? É mãe, é pai? Na constelação a gente entende isso aqui. A gente coloca uns bonequinhos e a maioria já abre a boca a chorar. Não, meu pai, imagina. A gente sempre se deu bem. Eu, papai, eu e mamãe, imagina. Põe um boneco. Mamãe. É assim. O que ficou pendente, o pra que eu tenho que olhar. E a gente trabalhou a criança interior na semana passada, né? Que vem da filosofia do Ho'oponopono. E aí quando a gente olha pra nossa criança, você fala, coitada, gente, nem sabia que essa coitada dessa criança tava assim, oh meu Deus. Nem sabia, tava achando que tava tudo bem com a minha criança. Coitadinha tá lá, chega a estar embaixo de uma mesa lá jogada, esquecida, desamparada. E aí eu não sei porque que eu tenho as reações que eu tenho. Criança lá pedindo socorro. Então, vamos olhar, a gente vai fazer um exercício agora, pra gente olhar o que a gente precisa olhar. Qual é a dor? Que nos leva a ser agressivos. Exatamente. Qual é a dor? É sempre muito difícil a gente entrar em contato com uma dor, a gente olhar pra dor e tal. O que acontece é que quando a gente não olha pra essa dor, ela fica que nem uma criança. Sabe uma criança quando você tá conversando, ela quer atenção? Ela fica, mãe, insistindo, mãe. Aí você olha pra criança e fala, só um minuto, calma, tô vendo você, já vou te dar atenção. E aí a criança se acalma. Então essa dor, ela também é assim, né? A gente precisa olhar.
E além dos relacionamentos, tem uma dor. E a gente vai aprendendo a partir das dinâmicas a olhar para essa que é a de verdade, que é a que me levou para aquele lugar, né? Porque tem uma dor. A gente já entra num relacionamento abusivo com uma dor. Difícil, muito raro. Talvez eu ouvi uma história de uma pessoa que me disse que não, quando eu entrei num relacionamento abusivo era tudo bem, eu era tranquila, minha autoestima era ótima, eu era ótima, tá tudo ótimo. Normalmente você já tem questões ali de infância, você já tem questões de insegurança, você já entra assim com alguma questão, mas... Aliás, eles sabem disso, né? Exato. Agora, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que essa dinâmica deixou clara. Não importa o que aconteça, a gente pode escolher. A gente pode olhar para a nossa dor, mas a gente não precisa viver nela. Nós não somos a nossa dor. Eu acho que essa é a principal mensagem que essa dinâmica passa para nossa mente. Eu consigo olhar porque não sou eu. A gente não consegue se olhar. Por isso que o exercício do espelho é importante. Porque numa roda eu vejo todas vocês, eu só não vejo a mim. E isso é um problema. Porque se eu não me vejo, eu não existo. Então, a gente pode ter uma dor, mas a gente não precisa mergulhar nela. E eu acho que isso é o mais bonito dessa dinâmica. E é isso que a gente vai levar para casa entendendo. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. E eu sou dona de mim. Eu escolho.